alguns meses atrás, eu parei no final do capítulo 16, porque era importante que você tivesse um panorama, uma visão geral do que está acontecendo e do que João está contando para nós. Lembra que até o capítulo 15, João está descrevendo a história inteira como se ele estivesse mostrando quadros. Cada quadro, ele tem uma percepção diferente, porque ele está sendo pintado sobre uma ótica diferente. Tem um quadro que é pintado sobre como Deus vê a igreja, ao longo de toda a história, começo, meio e fim. Tem um outro quadro que é pintado a respeito do que acontece na sala do trono de Deus, na sala de comando do universo, começo, meio e fim. Há um outro quadro que é demonstrado para mostrar a oposição que é feita a Deus ao longo da história, começo, meio e fim. Há um quadro pintado mostrando como que os santos resistem e vencem essa oposição, começo, meio e fim. E então vem um quadro em que ele pinta como Deus pune os ímpios por causa desta oposição que eles fazem a Deus, começo, meio e fim, que são os flagelos que nós vimos. E quando chega nesse ponto, eu falei, agora nós precisamos parar. Por quê? Porque a partir daqui João vai dar uma ênfase muito forte naquilo que diz respeito realmente ao fim. Não apenas mais pintando um quadro de toda a história, mas agora vai dar uma ênfase especial na vitória do Senhor contra os seus inimigos. Não uma vitória como aquela que nós vimos nas manifestações da ira de Deus ao longo da história, onde ele pune parcialmente os homens por causa da sua rebelião, mas agora João vai falar sobre a vitória final. Então os capítulos 17, 18 e 19, eles contam a vitória do Senhor sobre estes seus opositores, especialmente sobre os representantes máximos dessa oposição contra o Senhor, especialmente contra Cristo. Tá? Como que isso é apresentado? O capítulo 17 é um capítulo cheio de imagens, e se vocês lembrarem bem, nós estamos falando isso desde o começo do estudo de Apocalipse, estas imagens precisam ser interpretadas à luz do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o código para que eu possa entender o que está em Apocalipse. Apocalipse foi escrito para os cristãos do primeiro século que tinham um conhecimento extremamente grande, profundo sobre o Antigo Testamento. Então João usa os códigos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, da linguagem, que é a linguagem que nós chamamos de linguagem do templo, que é a linguagem dos sacerdotes, dos profetas do Antigo Testamento. Então, quem tem facilidade, quem tem um conhecimento razoável, ou pelo menos um conhecimento breve, mínimo do Antigo Testamento, já tem condições de ir entendendo o que está sendo dito. Nós estudamos aqui na igreja o livro do profeta Daniel inteiro, exatamente para poder chegar aqui em Apocalipse, porque um dos profetas que são mais usados por João na hora de escrever por meio de figuras, ele usa muito as figuras que já apareceram lá no profeta Daniel. A maioria delas vocês já estão bem habituados, porque vocês já estudaram aqui comigo sobre isso. Tá? O capítulo 17, entretanto, ele vai trazer imagens novas e a gente vai precisar lidar com isso. Então hoje, eu quero apenas fazer uma introdução lidando com essas imagens e com essa mecânica de como João vai apresentar essa vitória do Cordeiro. Os 3 capítulos, eles estão divididos da seguinte maneira. O capítulo 17 vai mostrar essa história, desse grande confronto e de como Deus vai lidar com isso. O capítulo 18 e 19 é um cântico de vitória. Tá? O capítulo 17 apresenta a história inteira. Os capítulos 18 e 19 apresentam a mesma história. Vai parecer, mas isso já não aconteceu? Já aconteceu. A questão é que no capítulo 17 você tem uma narrativa sobre o que vai acontecer. No capítulo 18 e 19 você tem a narrativa do louvor e da adoração que o povo de Deus vai prestar a Deus, contando essa história do capítulo 17. Tá? Então quando a Bíblia está cheia desses artifícios. Se você lembrar
da história da travessia do Mar Vermelho, você tem um capítulo contando a travessia do Mar Vermelho, o capítulo seguinte você tem o cântico de Moisés e Miriam, que recontam a história, mas em forma de cântico. Não é que está repetindo, 2 capítulos repetidos na Bíblia, não, é que um capítulo conta a história, o outro um cântico de vitória contando por que eles estavam alegres, por que eles estavam felizes. E nós lemos aqui no início do culto o capítulo 19 de Apocalipse. Vocês perceberam lá que a maior parte do capítulo 19, nós lemos até o versículo 8, está em formato de música, porque é exatamente assim que ele é um cântico de vitória por causa daquilo que o Senhor fez. Agora, as imagens e o que vai ser apresentado para nós aqui no capítulo 17 é algo duro, é algo tenebroso, é algo que causa arrepio. Tá? Isso aqui podia ser muito bem o enredo de um filme de terror, né, como Hollywood gosta. Aliás, existem filmes feitos tentando parafrasear essa passagem, trazendo alguns elementos que inclusive aparecem aqui. Mas vamos lá, vamos fazer uma leitura do capítulo 17. Eu vou ler, vocês acompanhem aí com a sua Bíblia. Tá? Apocalipse 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitaram na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com um grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento.
o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Muito bem. Bastante imagem, bastante figura, mas uma mensagem muito clara, tão clara como a luz do dia. E a mensagem é que o Cordeiro de Deus vencerá. O Cordeiro de Deus vencerá. A mensagem é que todos os inimigos de Deus junto, em tudo o que cogitam, fazem nada mais, nada menos do que aquilo que o próprio Deus incutiu dentro deles, para que eles façam. E no final, o que será visível aos olhos de todos é que Deus sempre governou, governa e sempre governará. Mas os homens são absolutamente responsáveis e serão punidos por suas ações. Essa verdade está muito clara no texto, mas não só essa. Muitas outras verdades e muitos ensinos estão aqui para nós. Mas toda essa história precisa de um contexto grande para a gente conseguir entender. Na realidade, este capítulo, e não só esse capítulo, mas Apocalipse, e por que não dizer a Bíblia toda, fala sobre duas cidades. Há uma maneira de você contar a história. Você escolhe algumas imagens e você usa essas imagens para descrever uma história inteira. Uma das maneiras de contar toda a história da vida humana é contar sobre a ótica de duas cidades. As duas cidades mais importantes de toda a história da humanidade são descritas na Bíblia e elas aparecem com os seguintes nomes. A primeira delas, que nós estamos lendo sobre ela aqui, é Babilônia, que vem de Babel. E a segunda é a cidade de Jerusalém, que vem de Salém. Uma é a cidade da rebelião, a outra é a cidade da paz. Uma é uma tentativa do homem de abrir um caminho para Deus. É isso que Babel significa, literalmente. A outra é a ação de Deus de abrir um caminho até os homens. Estas duas cidades, elas aparecem na nossa história do começo ao fim. Tá? Então o que nós estamos vendo aqui é o capítulo final da história do conto sobre duas cidades. A primeira cidade, que é a cidade que nós estamos vendo descrita aqui como a grande meretriz, é essa cidade de Babilônia. Onde nós encontramos o contexto desta citação, deste nome aqui, Babilônia como grande meretriz? Nós acabamos de estudar lá em Gênesis isso. Gênesis capítulo 11, do versículo 3 a 4, nós estudamos, conta a história da torre de Babel. E é exatamente desta torre, ou do nome dessa cidade, Babel, que vem o nome Babilônia. Este nome nunca foi esquecido pelo povo da Mesopotâmia. O que existia de tão importante em Babel e o que a história registra sobre isso? A torre que é chamada de Torre de Babel, na realidade era um zigurate. Os povos sumerianos e os povos da Mesopotâmia em geral, eles tinham uma religião pagã, não era uma religião ensinada por Deus, mas era uma religião criada pelo próprio homem, e em que os homens acreditavam que eles deveriam construir um caminho até Deus. A história transmitida pela oralidade, isso está presente em todos os povos, ensinou o quê? Ensinou que Deus ficou chateado com o homem e foi embora. E agora o homem, rebelado contra Deus, ele vai bater na porta de Deus. E os zigurates eram chamados, o nome que era dado para eles, especialmente aqui em Babel, que é esse nome Babel, é portão de Deus. É o portão de Deus. Então, essas pirâmides, como a gente vê lá no Egito, na realidade a pirâmide é uma construção de um zigurate. Eles estão presentes em toda aquela região da Palestina, na Síria, todos aqueles lugares ali, você tem construções semelhantes em menor porte, mas elas estão lá. Essas construções, elas tinham este nome, zigurate, que significa literalmente portão de Deus. Depois o nome, por causa da cidade, foi transmitido o significado dele para a palavra Babel. Mas o zigurate era essa construção em formato de pirâmide que os homens faziam na tentativa de ter um encontro com Deus. Ali era como um templo. Eles vinham até esse lugar, subiam os degraus, entravam nas antessalas para adorar um Deus desconhecido. Eles faziam isso. Ou um Deus que eles criavam um nome lá e adoravam esse Deus.
Quando os homens se uniram lá em Babel para construir aquele zigurate, eles queriam um zigurate que não fosse apenas simbólico, um portão para Deus simbólico. Eles queriam literalmente abrir um acesso até o céu, com aquela ideia de que céu é aquilo que está lá em cima. Então, eles pensaram em construir isso, e eles foram fazendo. E o resultado foi que Deus veio e confundiu-os. E aí tem um outro significado que foi dado então para a palavra Babel, que primeiro era o nome da cidade, depois se tornou o nome da torre, que é portão para Deus, e por fim recebeu um terceiro nome que é confusão. Confusão. A palavra confusão no hebraico e a palavra Babel tem o mesmo som. Elas são escritas de forma diferente, mas a sonoridade é a mesma. Então, o nome Babel se tornou sinônimo de confusão. Quando você junta tudo isso, você tem um ato de rebeldia contra Deus, tentando abrir um caminho para o céu que resultou em confusão. Então, Babilônia, desde o surgimento desta palavra na Bíblia, está associada com o quê? Está associada com rebelião contra Deus, está associada com autossuficiência humana e está associada com confusão. Muito bem, João aproveita esta palavra que era muito simbólica para os hebreus, para os gregos, para os romanos. Todo mundo sabia o significado dessa palavra Babilônia, e ele usa exatamente essa palavra para descrever qual é o símbolo, qual é o elemento que se torna um elemento identificador de toda a raça humana rebelada contra Deus. Essa raça inteira, esse mundo inteiro, é o mundo da prostituição, que pode ser chamado de Babilônia. Babilônia também depois veio se tornar um grande centro de prostituição cultural. Existiam tantos deuses lá, que as pessoas, quando subiam um zigurate daquele, elas subiam para acender uma vela para um Deus que elas nem conheciam. Então aquele lugar era um lugar de prostituição cultural, que é uma outra palavra também, que nos nossos dias está associada somente à questão do sexo. Mas no Antigo Testamento, essa palavra prostituição, ela estava relacionada à adoração falsa. A adorar um ídolo, ou seja, um Deus falso, ou a traição do povo de Israel de abandonar a Deus e ir adorar outros ídolos, ou a traição de um fiel de se dobrar diante de uma estátua, de alguma coisa lá que não fosse diante de Deus. Era com isso que estava associado o termo prostituição em todo o Antigo Testamento. Na nossa cultura hoje, que tem muito mais uma associação com a questão sexual, e pouco se relaciona a palavra prostituição com religiosidade, embora nós vivemos numa época de muita prostituição religiosa. Tá? Nos profetas, especialmente nos profetas do Antigo Testamento, eles vão usar muito essa linguagem. Oséias, Deus traz uma revelação através de Oséias, que recebeu uma ordem de Deus para se casar com uma prostituta, e aquela prostituta, naquele casamento, na profecia de Oséias, simboliza o povo de Israel, né? É assim que Deus chama o povo de Israel, como um povo que se prostituiu. Em que sentido aquele povo se prostituiu? Eles adoraram outros deuses, né? Então, essa imagem que está presente aí, de Babilônia como sendo a grande meretriz, que é descrita aqui como uma mulher que está sobre os montes, em primeiro lugar, é a palavra mais importante que eu preciso guardar no texto aqui, a princípio, para eu saber qual o simbolismo desta palavra aí. Quando João vai usar esta palavra para descrever essa mulher, significa que ele está falando sobre a cidade que faz oposição à cidade de Deus, ou seja, o ajuntamento de todas as pessoas sobre o globo, em todas as eras, que são rebeladas contra Deus, que fazem oposição a Deus. Portanto, são prostitutos, porque eles deixam de adorar o verdadeiro Deus para adorar uma criatura, um falso Deus, um ídolo. É interessante que as cidades, assim como lá em Babel, que levantou aquela torre forte que era o seu zigurate, elas levantam essas torres como um símbolo de poder, como um símbolo da sua capacidade, como um símbolo da sua força, né? A gente tem isso espalhado no mundo inteiro. Se você for
as cidades mais modernas, aí você vai encontrar, a Paris você vai encontrar a Torre Eiffel. Se for em Washington, você vai achar aquele monumento de Washington lá, aquele pináculo lá. Se você for a Nova York, você tinha antes as Torres Gêmeas, agora fizeram um novo World Trade Center. Então, essas grandes construções, elas são para descrever qual que é o sentimento maior daquela nação. Então você pensa nos Estados Unidos, é símbolo de nacionalidade, símbolo de nacionalidade. Você pensa na Europa, esses grandes prédios como a Torre Eiffel, simboliza o quê? Herança histórica. Nós somos os grandes detentores da maior herança histórica do mundo. Então esses sinais, eles tendem a significar alguma coisa. Interessante que a Torre de Babel significava exatamente o quê? O tamanho da oposição daquele povo contra Deus. Então, quando João usa essa palavra Babilônia, ele está falando de uma cidade que tem como monumento mais significativo, como o maior feito deles, o ato de rebeldia contra Deus. Então ninguém precisa ter dúvida de que João, nesta visão, está mostrando esta mulher aqui do versículo 3 e 4, como a representante máxima da oposição e da rebeldia contra Deus. Então, esta é a primeira imagem que nós precisamos guardar. Ainda falando sobre as duas cidades, existe um contexto histórico muito interessante sobre essa questão de você olhar para a história e interpretá-la à luz de duas cidades. 3 anos após a cidade de Roma tombar, e o Império Romano cair, e isso aconteceu no século V, por volta do ano 400, 3 anos antes, após essa cidade tombar, Agostinho começou uma obra que ele levou 14 anos para terminar, que é uma obra descrita como Cidade de Deus. É a obra-prima de Agostinho, chamado pelos católicos de Santo Agostinho, mas Agostinho, ele não é santo coisíssima nenhuma, ele nunca se chamou de santo, né? Agostinho é um dos primeiros grandes teólogos da história da igreja, e vocês não precisam ter medo de ler Agostinho, tá? Porque Agostinho, ele não era um teólogo católico aos modos do que é o catolicismo hoje. Ele era um teólogo bíblico, né? E toda a base nossa doutrinária, a base que Calvino usou, Lutero usou, tem muito da teologia de Agostinho, tá? Então não precisa ter medo de Agostinho. Se você achar esse livro, que é o grande clássico de Agostinho, Cidade de Deus, que aí os brasileiros tomaram emprestado aí para fazer filme, para escrever livro, mas o título original pertence a Agostinho. Comprem esse livro, que esse livro é um dos livros mais famosos da história da humanidade. Ele trabalhou cerca de 14 anos para concluir esta obra, e nessa obra ele tenta transmitir a história de maneira abrangente, contando a história a partir dessa descrição de duas cidades. A primeira metade do livro, do Cidade de Deus, é uma tentativa de responder a uma acusação que foi feita, que Roma perdeu o domínio, deixou de ser o grande império, porque Roma se tornou cristã. Constantino, se você lembrar, quando Constantino era imperador, em 312 depois de Cristo, Constantino tornou a religião cristã a religião oficial de Roma. Ele não tinha como resistir ao crescimento do cristianismo, então, entre ver o seu império rachado, ele preferiu transformar o cristianismo na religião oficial. Então, uma acusação foi feita logo depois da queda de Roma, uma acusação foi feita de que Roma ficou, me perdoe o termo, mas Roma afrouxou por causa do cristianismo. Então, a culpa da queda romana era exatamente dos cristãos. Então, na primeira parte desse livro, Cidade de Deus, Agostinho vai argumentar por que isso não é culpa dos cristãos. Na segunda metade do livro, Agostinho ele argumenta que toda a história pode ser vista pelo ponto de vista da batalha entre duas sociedades rivais. Duas sociedades, como João fez lá em Apocalipse. Uma aliada ao Deus deste mundo, uma aliada ao pensamento da sociedade mundana, e a outra sociedade rival aliada ao Rei dos Reis.
E toda a história, na realidade, é a contação do grande conflito entre essas duas sociedades, né? São dois amores, um ama o pensamento do século, ama a si mesmo, e a outra sociedade ama a Deus sobre todas as coisas. Um serve aos seus próprios desejos, outro serve aos desejos de Deus. Um é um Deus celeste, o outro é um Deus terreno. Ambas sociedades pregam abnegação ao que elas creem. Toda a história, portanto, pode ser vista e simbolizada por essas duas cidades, Babilônia e Jerusalém. Babilônia como símbolo de rebeldia, de oposição a Deus, e Jerusalém como símbolo da cidade da paz, a cidade de Deus, que inclusive aqui em Apocalipse e nas cartas do apóstolo Paulo é descrito como a Jerusalém celestial, né? Um dia nós estaremos reunidos todos numa mesma cidade, e o nome dessa cidade será Jerusalém. A Babilônia vai deixar de existir, mas Jerusalém, não aquela Jerusalém lá, né? Politicamente estabelecida, geograficamente localizada, mas a grande Jerusalém de Deus. Portanto, as visões de João, que são tão complexas, na realidade ele está mostrando essa luta, esse grande conflito, né? E nós devemos lembrar disso na hora de avaliar, ou na hora de tentar interpretar, porque esse é o primeiro ponto de partida para entendermos aqui. Falando um pouquinho sobre Babilônia, e especialmente da maneira como ela é vista como meretriz, João, na visão aqui que nós vimos, ele é transportado por um espírito para que ele veja isso, né? O versículo 3 diz: transportou-me o anjo em espírito a um deserto. E nesse deserto ele vê uma mulher montada sobre uma besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas, e trazia lá um cálice cheio de imundícias e de abominações e imundícias da sua prostituição. E aí o versículo 5 diz que ela trazia escrito um nome, achava-se na sua fronte escrito um nome. Da onde vem essa ideia de um nome? Tá? Alguns vão falar assim: a mulher estava tatuada, por isso não pode fazer tatuagem. Não é nada disso. No primeiro século, as prostitutas, como elas, na grande maioria delas, elas eram castigadas com o corte do cabelo, e portanto elas tinham um cabelo curto, né? Tanto que quando você vai estudar a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo está lá fazendo uma recomendação sobre o véu, e é uma questão contextual. Não é para que todas as mulheres crentes ao longo da história usem véu, é porque naquela cultura lá, para não fazer distinção, senão alguém ia ver uma mulher convertida, que foi convertida, mas antes de ser convertida ela era uma prostituta. Daí chega na igreja, todo mundo sabe que pelo cabelo curto, qual que era o passado da mulher. Para evitar esse tipo de coisa, Paulo então diz que as mulheres deveriam usar. E também é sinônimo de submissão, e tem uma série de questões envolvendo essa questão do véu, mas é uma questão muito contextual daquela época e daquela cultura, né? Mas por causa dessa prática, as prostitutas normalmente usavam lenços amarrados na cabeça, e às vezes faixas, né, aqui. E nessas faixas, eles tinham a cultura de escrever coisas, né? Então o que João está dizendo, João está usando uma imagem daquela época. Quando João diz que essa mulher tinha uma faixa na cabeça, todo mundo já sabe. Trata-se de uma prostituta, tá? E aí o que está escrito nessa faixa? É um grande mistério, né? Mas a transcrição que é feita aqui, que João coloca, é Babilônia. Então, símbolo de rebeldia, símbolo de rebelião contra Deus, símbolo de confusão. A mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então ele está dizendo que esta figura que aparece aqui é a figura que em si, ela traz a consumação de toda a ideia de confusão, de toda a ideia de rebeldia, de toda a ideia de prostituição cultural, prostituição em termos de culto, de adoração, e prostituição física, e todos os tipos de prostituição que você puder imaginar. E então essa mulher, ela traz consigo todas as abominações da terra. João está falando de quem? João está falando de uma sociedade inteira. Uma sociedade inteira que é opositora a Deus, que faz oposição
ao Senhor, que faz oposição às coisas de Deus. Então, essa é a interpretação, né? A besta descrita como aquela que é descrita aí na sequência, que é uma outra terminologia que a gente precisa avaliar antes, para depois a gente olhar versículo por versículo, essa descrição bem complexa que vai aparecer aí na sequência, nos versículos 8 e 10, a besta é descrita aqui, vamos só montar a imagem, né? Esta mulher está sentada sobre a besta, né? Ela traz roupas escarlate, e isso daí, roupas vermelhas, escarlate, isso daí também é uma demonstração de prostituição, tá? E é para fazer a diferenciação entre a noiva de Cristo, que é a igreja, que é descrita, como nós acabamos de ler no capítulo 19, como vestida de linho finíssimo e puro, absolutamente branco, como a lã, né? E aqui esta mulher, esta meretriz, ela vem descrito de vermelho. Nem precisa a gente entrar por esse campo para descrever porquê dessa cor. A cor vermelha, ela adquiriu ao longo da história vários significados. É símbolo de realeza, né? Mas é símbolo também de sangue, de traição, é símbolo de prostituição. A cor vermelha, ela tem uma gama de significados, depende muito de onde ela está sendo colocada, né? Então, mas aqui no texto ela faz uma oposição, um contraste entre a noiva de Cristo e esta mulher, esta prostituta. E aí é descrito que ela vem montada sobre uma besta. A partir do versículo 8, ele começa a descrever quem é essa besta. E esse é um dos grandes enigmas do texto. Porque a descrição, ela não é nada explicativa. Vejam lá. A besta que viste era e não é. Explicou tudo, né? Era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Bom, o que João, afinal de contas, está falando? Bom, essa besta é descrita aqui também como trazendo consigo reis, como sendo poderes, né, deste mundo, e eles são descritos de uma forma ou em termos de passado, presente e futuro, indicando assim uma conexão entre os reinos, entre os reis. A interpretação mais aceita nos nossos círculos é que esses chifres que são apresentados aí dessa besta como reis, eles são na realidade reinos. Durante muito tempo tem tentado se interpretar isso à luz do primeiro século, para falar assim, olha, esses 7 chifres aí, depois um 8º que vai surgir, são na realidade os 7 imperadores do primeiro século, tá? Uma vez que João estava escrevendo no primeiro século. Dá para fazer essa interpretação, tá? Mas quando nós estudamos, lembra que o pano de fundo é o Antigo Testamento. Quando nós estudamos Daniel, lembra que Daniel, nós estudamos sobre aqueles reinos, um após o outro, que foi profetizado por Daniel que surgiria. E Cristo vem então, quando chega o 7º, né? Então, é muito mais coerente quando eu interpreto isso daqui sobre a ótica de grandes poderes, impérios que surgiram sobre a terra, e esses impérios, eles foram sendo sucedidos por outros. E aí, como é que a gente explica essa descrição que ele faz? A besta que vistes era e não é. O que ele quer dizer? Ele quer dizer, olha, esses grandes poderes, eles sempre acharam que eles fossem alguma coisa. E no final das contas, eles não eram. E o último que está por vir, ele está para emergir do abismo, mas ele vai cair no abismo. E ele está dizendo a mesma coisa. Acha que é, mas não será coisa alguma. Se eu aplicar isso a poderes, você tem mais ou menos o seguinte: o último grande poder, Roma. O último grande, Roma. A obra de Cristo Jesus, você tem também aquela última semana de Cristo, que é a semana da Páscoa, descrita da seguinte maneira: Jesus vem, é crucificado no 6º dia e está morto no 7º dia. No 8º dia, que seria o primeiro dia da outra semana, ele ressuscita.
Satanás ele vai tentar fazer, e é o que João está mostrando nesse texto, Satanás tenta fazer a mesma coisa. Ele levanta 7 grandes reinos. O último deles, que é o que João está, é o império da Babilônia. E aí João disse, esse aí que era, não é. Significa, olha, esse sétimo aí, que vocês estão vivendo, é isso que o Espírito está revelando a João, esse daí vai cair. Ele não é. Mas vai aparecer vai emergir um do abismo, né? Vai emergir um do abismo, e depois ele vai cair. O que isso significa? Significa que Satanás, na tentativa de imitar a Cristo, ele mesmo acorrentado, como nós estudamos lá no capítulo 12 e depois no capítulo 20, ele mesmo acorrentado, ele vai mover a mentalidade do mundo a partir do último império, que é a partir do Império Romano. Fazer com que o mundo inteiro se torne esta grande meretriz, que vai fazer oposição direta a Cristo. E então é como se Satanás estivesse dizendo, ele ressuscitou ao 8º dia, depois que vocês mataram o 7º império, eu vou levantar de novo uma grande oposição contra o Senhor. É isso que eu estou adiantando aqui algumas coisas do versículo verso a verso, mas eu preciso mostrar essa imagem para vocês, para a gente entender o que esse não era e há de surgir e vai desaparecer. Nessa história toda em que Satanás tenta imitar a Cristo, as tentativas de destruir o cristianismo vieram desde o primeiro império. Desde o Império Egípcio, depois do Império Babilônio, Assírio, e por aí foi. E sempre numa tentativa de sufocar o povo de Deus. A última grande tentativa, o maior de todos os opositores, foi Roma. E Roma também foi vencido. E agora então, Satanás, num último movimento de oposição, ele une todos os povos, e essa ideia de chifres sobre essas cabeças e reis, como a gente já estudou nos capítulos 14, 15 e 16, essas ideias, essas imagens trazem a ideia de controle de hábitos, controle de mentalidade, controle de ciência, controle de tudo. No final das contas, o que João está mostrando é algo que nós estamos experimentando no nosso tempo. A arte, a ciência, a política, a comunicação, o entretenimento, a filosofia, as universidades, a maneira de pensar do nosso tempo está toda a serviço de quem? Ela não está a serviço de Deus. Ela está a serviço de Satanás. É disso que João está falando, sobre algo muito grande que depois do 7º se levantaria sobre a terra, tá? Em oposição a Cristo, tá? Então, isso que nós lemos, eu vou só reler, porque é importante que a gente grave bem essa leitura. Versículo 8, aí siga comigo. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, e é a ideia de impérios, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, que aí é a ideia da mentalidade, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou, tá? Que é a ideia de que Roma está aqui e outro ainda não veio, tá? Outro ainda não chegou, e quando chegar, tende a durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Falando agora da totalidade do governo mundial, que é uma questão de fazer a mentalidade desse povo. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam um reino. A maioria dos comentaristas dizem que isso daqui é o que eu acabei de falar para vocês. Quando fala desses 10 reis, está falando de tanto o número 7 quanto o número 10, é sempre sinal de totalidade.
E quando fala desses 10 reis que ainda não surgiram, mas surgirão, está falando exatamente sobre economia globalizada, arte globalizada, entretenimento globalizado, mídia, todas essas coisas que para aquela época ainda não existia, mas surgiriam, mas governariam a economia do mundo, governariam a mentalidade do mundo, governariam as emoções das pessoas, a maneira de pensar, a filosofia, os relacionamentos. E hoje, prestem bem atenção, a sociedade mundial hoje está chegando a um consenso e pensando do mesmo jeito. Não estou dizendo que isso está acabando com o conflito, mas se você falar que a Bíblia é a verdade absoluta, você pode fazer isso aqui no hemisfério sul, na América Latina, pode fazer isso na América do Norte, e pode fazer isso lá na Ásia. Você vai apanhar em qualquer dos 3 continentes. Tá? Se você falar que homossexualismo é pecado aqui na América do Sul, na América do Norte, na Europa ou na Ásia, você vai apanhar do mesmo jeito. Então o que está acontecendo? Que não existia naquela época ainda. Está existindo uma equiparação de pensamento de Babel, pensamento de oposição a Deus em todos os cantos deste mundo, nos 5 continentes, em todos os hemisférios. É disso que João está falando, essa profecia diz respeito a isso. É um monumento à rebelião, que é a grande meretriz, Babilônia. É o pensamento global de todas as nações poderosas do mundo, unidas contra um único Deus, unidas contra a maneira de pensar do povo de Deus, contra o ensino a respeito de Cristo e a respeito do Pai. Este povo inteiro unido com uma falsa ideia de uma visão progressista do mundo, em oposição ao povo de Deus. É a última tentativa de Satanás. Ele tem nas suas mãos os reinos dessa terra, ele tem nas suas mãos as ferramentas de manipulação de massa dessa terra, economia, mídia e tudo mais, e assim ele vai construir o último ataque, o mais feroz ataque contra o povo de Deus. É disso que João está falando. Para quem estava lá no primeiro século, a única coisa que eles conseguiam entender disso é que o que eles estavam vivendo ainda era pequeno, perto do que ia acontecer. Então nós estamos lendo isso daqui 2000 anos depois, a gente já viu muita coisa acontecendo. E a gente consegue imaginar melhor quantas coisas ainda podem acontecer, que cabem perfeitamente dentro desta descrição que João está dizendo. O elemento que é principal neste alerta de João é sedução. Quando você pensa numa prostituta, você imagina, vamos pensar naquilo que é mais próprio na nossa sociedade. Você pensa em prostituta, você está pensando em alguém que vende o próprio corpo. Quando você imagina, ou quando você tem essa palavra na mente, o que vem à cabeça? Vem uma pessoa que parece um chuchu, que não cheira, não fede, não tem... Ou você está pensando em alguém toda espalhafatosa, empiriquitada, para chamar atenção, para seduzir. A palavra prostituição, por si só, já está ligada com o termo sedução. E tudo que esse texto está dizendo que Satanás consegue seduzir os reinos dessa terra, seduz os súditos desses reinos, seduz a mente dessas pessoas. Satanás consegue puxar esse povo para perto dele, com promessas falsas, com ofertas falsas. Nós falamos sobre isso daqui domingo de manhã, que por trás de toda gangue, o que nós temos? Por trás de toda gangue você tem a ganância. Porque os homens, eles se juntam para fazer o quê? Eles se juntam para fazer alguma coisa que seja boa para eles. Dificilmente você acha alguém se juntando para fazer o bem para os outros. E às vezes até está fazendo bem para os outros, mas no fundo existem segundas intenções. Ou receber glória dos homens, ou aliviar a consciência de alguma coisa, mas no fundo você tem ganância por trás. E o que Satanás vai fazer é exatamente isso, oferecer poder, riqueza, prazeres. Satanás sabe como lidar com o ser humano, ele está fazendo isso há alguns milhares de anos, né? É disso que João está falando. Agora, a última parte para nós aqui, em termos ainda de contexto, hoje a gente só vai ver contexto, só para a gente se preparar aí para esse texto, né?
Além dessa questão dos reis, aparece aí a questão dos 10 chifres. Novamente é uma questão de autoridade, né? A partir do versículo 12, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Ele usa primeiro um termo pouco tempo, agora ele está diminuindo ainda mais, ele está falando de 1 hora. Então, esses 10 chifres, ele está falando sobre poder. O chifre, lá no Antigo Testamento, e especialmente para aqueles povos da Antiguidade, é sinônimo de força, né? Por isso que os reis faziam capacetes e colocavam um baita de um chifre lá para representar o quê? Poder, força, né? Então, a ideia aqui é que, nesse último movimento de oposição contra a igreja, os grandes poderes da terra entregarão o seu poder a esse movimento de oposição. E a gente já estudou sobre isso quando a gente estava falando sobre as 7 igrejas, mas o que a Bíblia deixa muito claro é que quando chegar no último dia, o que Satanás vai conseguir vender mesmo para a sociedade é o seguinte: todos os problemas que vocês têm são consequência da tolerância de vocês com os crentes. Lembra do que Agostinho argumenta no Cidade de Deus, que eu coloquei lá no começo? No 5º século, quando Roma cai, a primeira acusação que é feita, Roma caiu por causa do cristão. O movimento do anticristianismo, que a gente estudou lá no capítulo 13, que fala sobre a besta, né, e o homem da iniquidade, este movimento dessas duas figuras, que a gente não sabe se serão indivíduos ou se serão associações, reinos, alguma coisa assim, mas o discurso deles vai ser um só. O discurso deles é o seguinte: vocês acreditaram e toleraram esse povo que acredita em Deus, e o que Deus fez de bom por vocês? Tsunami, catástrofe, terremoto, fome, guerra. Chega, abandonem esse Deus, porque nós vamos trazer paz. E Paulo, falando sobre isso, lá em 2 Tessalonicenses, diz que estes elementos, no fim, eles receberão poder de Satanás para inclusive fazer sinais como cair fogo do céu. E então esses elementos vão chegar e falar assim: olha, nós vamos provar que vocês estavam enganados. Orem e peçam fogo do céu ao Deus de vocês, e nós vamos fazer cair fogo do céu. E eles farão mesmo. E esse texto que eu estou citando vocês, de 2 Tessalonicenses, ele não é um texto de profecia, cheia de simbolismo. É um texto, é uma carta, uma narrativa. É um texto literal. Então, quando Paulo está falando aqui, está falando sobre coisas literais. Então, o que vai acontecer? Quando essas figuras chegarem neste mundo, elas vão encontrar o cenário perfeito para vender a seguinte história: vocês estão aí vivendo, o EI está matando gente no mundo inteiro. Está matando por causa do cristianismo. Os povos teístas, o que é um povo teísta? É um povo que adora um único Deus. Como, por exemplo, os islâmicos são teístas, eles não são cristãos, mas eles têm um Deus, uma entidade. Os teístas são os grandes responsáveis por toda a calamidade sobre a terra. É esse, segundo aquilo que João nos apresenta, esse será o discurso de Satanás. E então o que acontece? Os grandes poderes da terra entregarão o seu poder ao inimigo das nossas almas, né? A essa besta que é descrita aí. Então esta besta, ela tem esses chifres, essa ideia desses 10 chifres é que ela vai receber a autoridade que pertence ao reino tal, ao império tal, à república tal, ao país tal. Todos esses poderes serão entregues na mão dessa besta. Então você tem a besta, que nós já estudamos, que é o homem da iniquidade, junto com o falso profeta. E sobre ele nós temos a grande meretriz, que é o quê? Que é essa sociedade opositora a Deus. E o que eles farão? A partir desse versículo aí, nós vamos ver que, versículo 14, eles pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Mas antes disso um pouquinho, só localizar o versículo aqui.
João descreve esta mulher e esta besta como encharcada com o sangue dos santos. Está lá no versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Esta besta montada pela grande meretriz tem um alvo para desembocar todo o seu ódio, a sua oposição a Deus. Como ela não pode ferir Deus, ela vai ferir quem? Ela vai ferir o povo de Deus. Nós temos estudado aqui na igreja, vocês sabem disso já há alguns anos, sucessivamente, e eu tenho falado sobre isso. É ilusão pensar que nós vivemos numa sociedade que está de braços dados com o cristianismo. É ilusão. É no mínimo ingenuidade pensar assim. Para não dizer que é falta de conhecimento bíblico. Porque a nossa sociedade não é amiga do cristianismo. Ela não é. O Senhor Jesus, enviando os discípulos, ele diz: eis que eu vos envio para o meio de lobos. Eis que eu vos envio para o meio de lobos. Essas são as palavras de Jesus. Não é a palavra do pastor Wesley, nem de um pastor da igreja. Engana-se quem acha que a gente realmente pode desfrutar de uma amizade sincera e verdadeira com as pessoas do mundo. Quando nós estamos no mundo, nós somos agentes do reino de Deus. Eu posso ter um relacionamento de amizade, um relacionamento de respeito, um relacionamento de proximidade para apresentar o evangelho. Eu sou um agente secreto, eu estou infiltrado. Mas eu nunca devo me iludir que de lá para cá o que está vindo é alguma amizade sincera. Porque por trás da maneira do mundo pensar e se comportar, existe a rebelião de Babel. E mais cedo ou mais tarde, eu disse aqui uma vez, inclusive fazendo uma ilustração, mais cedo ou mais tarde, sabe aquela corda que você larga dentro do rio e por fim você esquece por onde ela está passando? Um dia você resolve puxar e na hora que você puxa, você divide as águas, metade para um lado, metade para o outro. Mais cedo ou mais tarde, a corda da religião cristã, ela vai ser esticada. E essa hora é a hora que vai ser separado. E não pensa, vai ser esticado pela igreja. Não vai, não. Vai ser esticado exatamente por aqueles que fazem oposição a Cristo, no dia em que eles disserem: nós não toleramos mais. Nós não queremos mais. Dentro de grupos, por exemplo, de WhatsApp, isso já está acontecendo. A minha esposa tem um grupo de amigos, da época que ela se formou na faculdade, e ela fez faculdade de artes cênicas. E por causa da postura de alguns amigos dela, ela acabou se posicionando esses dias sobre uma determinada circunstância e falando: não, é isso porque a Bíblia ensina. Começou um conflito e uma guerra dentro do grupo absurda. Por quê? Porque quando ela disse: eu acredito nisso porque é o que a Bíblia ensina, ela foi taxada de retrógrada, foi taxada de ignorante e por fim foi taxada de uma pessoa monstruosa, porque um pensamento desse só pode vir de uma mente monstruosa. E adivinha qual que era a posição? Posição que família é homem e mulher. Por causa de dizer isso, ela foi taxada de uma pessoa monstruosa. Então, isso já está acontecendo em muitas esferas. Só não se dá conta e só não vê quem não quer ver. O problema que eu tenho falado para vocês, e a gente tem debatido sempre aqui, é de que lado eu estarei quando essa corda for esticada. Porque quando essa corda for esticada, a própria palavra de Deus diz, o Senhor Jesus disse: eu vim para colocar pai contra filho e filho contra pai. A palavra de Deus diz que nós devemos amar mais a Cristo ao ponto de abandonar até os nossos entes queridos, se for o caso. Eu não posso amar mais a minha própria família do que a Cristo. É duro isso, mas é isso que está na Bíblia. E não pense que os testes que nós vamos ter que enfrentar, não sei se será na nossa geração, posso estar falando de coisas aqui que não vão acontecer na nossa geração, mas ao que tudo indica, parece que sim. Quando a gente lê ou vê essas notícias que estão acontecendo lá no Oriente Médio, a gente lê como quem lê roteiro de filme ou assiste como quem assiste filme. Aparece lá no jornal, o EI, um homem-bomba do EI estourou, explodiu uma igreja. A gente assiste aquilo e fala: nossa, desliga a televisão e vamos jantar. Ou assiste isso, daí dá um intervalo, bom, agora vai começar a novela. E a gente fica ali como se isso
não fosse nada. Gente, vai o Estado Islâmico, vai explode uma igreja. Quem eram as pessoas que estavam naquela igreja? São os crentes. Eles confessam a mesma coisa que nós. Sabe por que eles foram explodidos? Eles foram explodidos porque eles creem em Jesus. Quanto tempo vocês acham que esse negócio demora para chegar aqui? Ele não precisa nem de ser UEI, não. Não precisa ser UEI. Sutilmente a gente já lida com isso. Os parlamentares que são evangélicos estão travando uma batalha dentro do nosso Congresso já há alguns anos. Taxados de ignorantes, de monstruosos, de uma porção de coisas. E isso não vai acabar, isso não vai parar. O Senhor Jesus disse que os dias são maus. Então eu preciso tomar muito cuidado aonde eu ponho o meu pé. Onde eu ponho o meu pé. Por quê? Porque, lembra desses 10 chifres? Os poderes deste mundo estão sendo entregues a serviço de Satanás, do grande opositor da nossa vida. E o sangue de cristãos já vem sido vertido há muitas décadas e há muitos séculos por causa da fé. O fato disso não ter acontecido conosco não significa que nós não fazemos parte desse povo. Nós fazemos. Se nós fôssemos realmente uma igreja unida pelo sangue de um único cristão morto lá no Oriente, nós devíamos nos juntar todos aqui e exigir que o nosso país entrasse nesse negócio. Mas infelizmente a gente não se deu conta do que é perder a vida por causa da fé. A gente só vai se dar conta disso no dia que acontecer. No dia que acontecer aqui, a gente vai parar de olhar para os ímpios que discordam veementemente do que a gente acredita e olhar para eles como se eles fossem os nossos melhores amigos. Porque eles não são. Eu devo amá-los por causa do Evangelho, para apresentar o Evangelho para eles. Mas não devo, inocentemente e inadvertidamente, confiar a minha vida a eles. Não posso. Não posso confiar a minha vida a um ímpio. Porque entre Cristo e o mundo e os tesouros, você não precisa ter dúvida. Se Jesus disse que até os eleitos poderiam ser enganados, você não tem a dúvida de um ímpio. O ímpio não vai trocar a vida dele por causa da sua fé. Primeiro que ele manda para o buraco é você. Então, esse é o contexto geral do que nós vamos estudar aqui no capítulo 17, 18 e 19. Nós temos uma sociedade que é denominada de Babel, uma grande prostituta, uma sociedade que está se prostituindo contra Deus. Nós temos aquelas figuras lá do capítulo 13 que aparecem aqui de novo, que é a besta, né? Nós temos os grandes impérios, os grandes reinos que já surgiram sobre essa terra, e um último que não é representado por um país ou um império, como foi o último romano, mas algo que vai reunir os reis, os chifres da terra, a ideia de poder, de poderes da terra. Nós temos aqui nesse texto a vitória do Cordeiro sobre este grande inimigo. Versículo 4 diz que eles se levantarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor, o Rei dos Reis. Ele vence esses inimigos, né? Então, esta mulher com esta besta, o versículo 15 diz que ela vem sobre as muitas águas, né? A ideia de água na Bíblia sempre foi a ideia de mundo ímpio, tá? Para você que não acompanhou, que não estava aqui antes, lá na entrada do templo, do tabernáculo, tinha uma bacia, e essa bacia era chamada de mar, era onde o sacerdote fazia a purificação das suas mãos. Então, mar e muitas águas, aqui nesses textos proféticos, se tornou sinônimo de sociedade opositora, mundo de pessoas sem Deus. Além disso, como Roma, ela tinha sua sede construída sobre ou em torno, né, do rio Tigre, esses rios como o Tigre, o Eufrates, lá para a região do Oriente, da Palestina e da Europa, são muito significativos. Então a ideia de que esta mulher, ela oferecia coisa, esta sociedade, ela ofereceu coisas aos homens, mas com a mesma mão que ela ofereceu, ela tirou. Porque é interessante, se você pensar, por exemplo, na Babilônia. Babilônia
ela, especialmente a cidade de Nínive, ela foi construída às margens do rio Eufrates. Mas o que acontece? Era um lugar deserto que não produzia nada. A terra não tinha fertilidade alguma. Ou seja, você tem água, sinônimo de fertilidade e vida, mas você está num deserto. Porque é uma falsificação. Não é o Nilo, que em torno dele tudo produz. É uma água e um deserto, onde nada nasce. É exatamente o que Satanás faz, né? Ele te faz uma oferta que você fica deslumbrado com a oferta. Mas lá no fim, isso não passa de um deserto com uma grande miragem. Você olha, parece bonito, mas quando você entra, você descobre que não tem nada. E a última parte do texto, que são esses versículos aí, 16, 17, 18, diz que como é que o cordeiro vai vencer? A primeira vitória do cordeiro é que o cordeiro começa a destruir este império da Babilônia de dentro para fora. E como que ele faz isso? Se você ler aí, esses últimos 3 versículos mostram que os 10 reis, junto com os chifres, eles se voltam contra a grande meretriz. Ou seja, os próprios poderes que seduziram os homens e os levaram à prostituição, Satanás, o homem da iniquidade, a besta, eles chegam um momento que eles se voltam quando eles, no meio do seu conflito, da sua sede de poder, eles começam a destruir o próprio povo que estava seguindo. Ou seja, a destruição, ela é como se o exército inimigo ele começasse a brigar entre si, né? Tem uma figura interessante, não sei se vocês gostam de cinema, eu gosto bastante, assisto muito filme, e tem um filme antigo já, acho que já deve estar com uns 6 ou 7 anos foi lançado, um filme do Batman. Era o Batman e o vilão era o Coringa. E logo no começo do filme tem um assalto a banco, e os assaltantes são uns 10, todos estão vestidos de palhaço, né? Então eles vão lá e fazem um assalto fenomenal. Quando eles começam a carregar dinheiro, um fala: ô parceiro, você tem que matar quem? Como assim tem que matar quem? Não, porque cada um recebeu a ordem de matar alguém. Eu não estou sabendo disso não. Ele falou: eu estou, minha ordem é de matar você. Pum, mata. E aí ele sai carregando a bolsa. Aí vem outro e chega: e eu de matar você. Pum, e mata. Por quê? Porque o líder deles, que era o Coringa, ele combinou o seguinte: quando terminar o assalto, ele foi um por um e falou: você tem que matar o fulano, para a gente dividir o dinheiro só entre a gente. Para assaltar eu preciso de bastante gente, mas na hora de dividir o dinheiro, nós vamos reduzir para sobrar mais. E no final das contas só sobrou ele. No final sobraram 3, e aí um perguntou para o outro: viu, quem vai matar quem agora? E daí o líder, que era o Coringa, falou: não, vocês não vão matar ninguém, eu vou matar vocês. Pum, matou os 2 e ele ficou com o dinheiro sozinho. Essa é uma ilustração do que Satanás faz com os homens. Ele seduz muitos homens e promete muitas coisas, mas no final eles se matam e se mordem entre si. Por que eles fazem isso? Porque Satanás é um grande estrategista e ele conseguiu fazer esse plano mirabolante que envolve milhares de anos. Não. A chave está aqui, versículo 17 e 18. Porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Ou seja, João está dizendo para o povo que está lendo: nós, não fiquem com medo, porque isso tudo que está acontecendo porque isso cumpre um propósito de Deus. Isso cumpre um propósito de Deus. E até que toda a palavra de Deus seja cumprida, tudo que Deus planejou vai acontecer. Quer os homens gostem, quer não gostem. E vai acontecer com total isenção, porque Deus não revelou isso para homem nenhum. Então quando um homem mata, ele não pode dizer: ó, matei porque Deus colocou isso no meu coração. Não, ele matou porque ele quis. Mas fazendo o que eles querem, eles fazem exatamente o que Deus predeterminou desde o princípio. Tá? João fala isso para quê? Para tranquilizar o nosso coração, de que eu preciso realmente e tão somente confiar em Deus. Porque esse cenário, como eu disse no início, de filme de terror,
esse cenário todo não é um cenário aleatório, nem fatalístico. Esse cenário todo está debaixo do governo de Deus. Satanás não seduz uma única alma sem que Deus tenha previamente estabelecido que estas coisas acontecessem. Desse contexto todo, que a gente só fez isso hoje, olhar contexto, a gente já pode extrair algumas lições interessantes para a nossa vida. Eu quero encerrar com isso. A Bíblia, ela nos apresenta o comércio sexual, né, a prostituição, como uma descrição da infidelidade no culto a Deus, da adoração. Falsa adoração, ela é tão espalhafatosa e vil quanto uma prostituição, né? E ela merece a vergonha e a rejeição. Nós somos chamados a servir um único Deus. Está lá, os 3 primeiros mandamentos são absolutamente claros. Absolutamente claros. Só há um Deus, eu só devo dar culto a esse Deus, eu só devo me dobrar diante desse Deus. Só. Quando nós homens nos dobramos diante de outras coisas que não Deus, pode ser dinheiro, pode ser sexo, pode ser poder, quando a gente faz isso, nós nos enquadramos nisso que a Bíblia classifica como prostituição. E isso deve nos levar a pensar. Porque quando a gente lê sobre essa grande meretriz, a gente sempre pensa nos outros. Mas eu tenho que tomar muito cuidado para eu não fazer parte dessa Babilônia terrível. Jesus Cristo, o apóstolo Paulo nos ensinando, lá em Gálatas, ele diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não tornemos a entrar no jugo do pecado. Ou seja, a sua liberdade, a nossa liberdade custou o sangue de Cristo. Eu não posso me deixar escravizar por nada, nem por ninguém. A segunda lição desse texto para nós é que os poderes do mal, eles são inerentemente autodestrutivos. Mais cedo ou mais tarde. Tudo isso que parece bonito e sedutor, mais cedo ou mais tarde vai explodir de dentro para fora. Mais cedo ou mais tarde isso vai acabar. Eu não preciso ter medo de que, o mal tem prosperado. Ele vai prosperar. Até o lugar que Deus quer que ele prospere. E vai chegar um dia em que eles se autodestruirão e por fim o próprio Senhor Jesus eliminará todo esse mal da terra. Essa ideia de que não, o mal tem prosperado e o bem não, isso é ilusão. Tudo que tem acontecido, inclusive a aparente prosperidade do mal sobre a terra, está debaixo do governo de Deus. E este mal, mais cedo ou mais tarde, ele vai se destruir de dentro para fora. É interessante que nós estamos vendo isso acontecer lá em Brasília, não está? No meio de tanta corrupção, quando o circo começa a apertar, você tem um bandido denunciando o outro. Né? O mal é autodestrutivo. Quando você aperta o cerco, ele começa a se implodir. Né? Aquilo é um exemplo bem claro disso, né? Então cuidado com o mal, ele não vai prosperar. Não se iluda com isso, achando que realmente você vai encontrar algum alívio e algum sucesso fazendo aquilo que é mal perante os olhos de Deus, porque a aliança com o mal é absolutamente perigosa. Um dia, esta aliança se voltará contra você. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a Bíblia diz que não há aliança entre luz e trevas. A Bíblia não diz isso para ficar te impondo regras. A Bíblia diz isso para te livrar do mal. Porque não existe aliança entre luz e trevas, porque as trevas são infiéis. Ela vai te puxar o tapete, mais cedo ou mais tarde. É só uma questão de tempo. E a última lição, nós devemos sempre considerar que em contraste com o poder autodestrutivo do mal, nós temos o poder absoluto e soberano de Deus que reina sobre todos os reinos dessa terra, inclusive o reino dos ímpios. O ímpio, no final das contas, é um desobediente, que só faz aquilo que Deus planejou desde o começo. Ele é um desobediente intencional, mas factualmente, o que acontece é aquilo que Deus escreveu desde o princípio. É aquele homem que anda na desobediência, fazendo exatamente o que o autor da nossa história quis que fizesse.
Ontem eu estava conversando com a turma nossa no instituto, estava falando para eles, é mais ou menos, sabe quando você quer ensinar uma lição para o seu filho e você sabe exatamente o que ele vai fazer? Quando você falar para ele, não faça tal coisa, você sabe que ele vai fazer. Então o que você faz? Você prepara o cenário. Você prepara o cenário. Tá bom, eu vou falar para ele não fazer, ele vai fazer. E fazendo, ele vai fazer exatamente o que eu quero para eu poder dar uma lição nele. Todo pai já fez isso alguma vez. Já fez. Guardadas, obviamente, as devidas proporções, é isso que Deus faz. Deus escreveu uma história. Não para ficar nos dando liçõezinhas, mas Deus escreveu uma história em que os homens, fazendo o que eles querem fazer, mesmo que seja mal, eles não fazem nada além daquilo que Deus quis. Leia em casa, se você tiver tempo, leia Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, a igreja em oração, os presbíteros da igreja oram e eles dizem, Senhor, verdadeiramente se levantou aqui nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos para fazerem com teu filho Jesus tudo o que a tua mão pré-determinou. A pergunta é, o que Herodes e Pôncio Pilatos fizeram com Jesus? Foi algo bom ou ruim? Eles crucificaram Jesus injustamente. Foi algo ruim. Mas a igreja de Atos, os presbíteros oraram e disseram, eles se reuniram para fazer tudo quanto a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Porque eu precisava daquilo que aconteceu com Cristo para ser salvo. Foi determinado por Deus. Os homens piores da terra, quando fizeram as piores atrocidades, eles não estavam fazendo nada mais, nada menos do que Deus tinha pré-determinado. Agora, eles são responsáveis porque eles não sabiam disso. Eles fizeram porque? Pelo ímpeto, pelo orgulho, pela raiva, pelo ódio, pela ira deles, pelo pecado deles. Mas eles fizeram tão somente o que Deus queria. Então cuidado, porque você nunca vai ter uma justificativa para poder dizer, eu não queria fazer isso, Senhor. Não, você queria sim, você fez. Agora, não pense que você estragou meus planos porque você fez isso ou fez aquilo. Quem governa a história é Deus. Por que crentes não precisam ter medo da perseguição? Porque quem governa é Deus. Agora eu, como crente, eu preciso lembrar que um dia uma corda vai ser esticada e esse mundo vai separar por si só aqueles que são do Senhor e os que não são. E aí é a hora que realmente os cultos aqui de quarta-feira, a leitura da Bíblia, a vida de oração vai fazer diferença. Muita diferença. Porque aí é a hora em que o próprio mundo vai se encarregar de separar quem é e quem não é. Quem ama esse mundo vai ficar com esse mundo. O Senhor diz lá em 1 João, o amor a este mundo, ele se consuma em inimizade contra Deus. Quem ama este mundo não pode servir a dois senhores. Ou eu amo o Senhor, ou eu amo esse mundo. Um dia eu vou ter que tomar essa decisão. Não dá para ficar com dois pés em duas canoas. Vamos orar? Fecha os olhos. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra e por esse momento de introdução, ó Deus, a esse texto que é tão difícil, tão complexo, para o qual nós pedimos a orientação do Senhor, a iluminação do Teu Espírito, para que a gente possa ler durante essa semana e compreendê-lo, ó Deus, na sua magnitude, para onde ele está apontando, quais aspectos históricos, ó Deus, nós já podemos entender que estão aí relatados, ó Deus, e profetizados dentro desse texto, como é que nós podemos usá-lo para o nosso crescimento espiritual. Isso tudo nós pedimos ao Senhor. E pedimos, ó Deus, que diante daquilo que o contexto já nos alerta, que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes nos Teus caminhos. Que a Tua palavra seja lida e seja absorvida por nós a cada dia. Que nós amemos de todo o coração, ó Deus, a Tua vontade e o Senhor, mais do que todas as coisas. Ainda, ó Deus, que nós formos testados naquilo que nós mais amamos, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a lembrar que a nossa vida, ela pertence ao Senhor. E que nós não podemos amar nada mais do que a Cristo Jesus. Ó Deus, que assim também o Senhor guarde a nossa família, os nossos filhos, nossa esposa, nossas casas, ó Deus, para que todos, ó Deus, que estão junto conosco, tenham também o mesmo amor pelo Senhor. Para que um dia, ó Deus, nós possamos ser reunidos na pátria celestial e desfrutarmos de toda a paz
de toda alegria, ó Deus, de toda exultação que a Tua palavra tem prometido para aqueles que creem em Cristo Jesus. Que o Senhor nos livre, ó Deus, de perder amigos e entes queridos. Portanto, ajuda-nos também a evangelizá-los, a falar de Jesus para eles enquanto temos tempo. Livra-nos sim, ó Deus, da contaminação com o mundo. Livra-nos, ó Deus, da associação com as trevas. Livra-nos, ó Deus, de andarmos fletando com as coisas deste mundo, ó Deus. Porque o amor a este mundo é inimizade ao Senhor. E nós sabemos disso, ó Deus. Então livra-nos deste pecado e ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a sermos luz no meio das trevas. Que onde nós estivermos, ó Deus, o nome do Senhor Jesus seja a principal, ó Deus, marca da nossa vida. É o que nós te pedimos nesta hora, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.